Bem-vindos de volta, pessoal. Nós vamos fazer então preparação para o último capítulo do livro, e assim como nos capítulos anteriores, você já deve ter se familiarizado com esse formato, existem alguns conceitos ou ideias-chave que nós pretendemos apresentar antecipadamente, para que quando você tenha contato com essas ideias no ato de leitura, elas não causem tanto estranhamento e o seu processo de leitura seja mais fluido e facilitado. No capítulo 4, temos dois teóricos importantes aos quais o Bauman faz referência e dois conceitos que são muito proveitosos para uma leitura mais aprofundada do capítulo. Os teóricos aos quais o Bauman faz referência são o filósofo alemão Immanuel Kant e o pensador contemporâneo Giorgio Agamben. Os conceitos, por sua vez, são a ideia de Nowheresville e o conceito histórico de gueto. O Kant é importante para esse capítulo porque ele é percebido como Bauman como um antecipador de algumas tendências que ocorreram na globalização. O Bauman faz referência ao pensamento do Kant de que o cosmopolitismo era uma consequência inevitável à medida que o mundo se constituísse. Lembrando que por ter vivido no século XIX, o Kant ainda observou a existência de zonas desabitadas do globo. No entanto, o que ele percebeu de maneira um pouco intuitiva e quase profética é que à medida que houvesse ocupação dos territórios dos países, as vizinhanças seriam cada vez mais próximas. Ou seja, seria muito difícil evitar o contato com o povo vizinho do ponto de vista físico, afinal os territórios seriam integralmente ocupados. E essa é de fato a tendência que os seres humanos têm. Tem vários fenômenos na geografia que são provas disso no mesmo país, como a construção de uma megacidade que acaba unindo duas cidades diferentes e assim por diante. O Kant chega como consequência lógica desse pensamento ao fato de que, em última análise, com a integração total dos territórios do globo, só faria sentido existir uma única cidadania, porque nós estaríamos convivendo, em última análise, em um único e grande país. O filósofo italiano Giorgio Agamben é utilizado por Bauman para fazer referência à ideia ou à noção de homo sacer. O Agamben utiliza esse conceito para designar um grupo que na pré-história ou mesmo na antiguidade era visto como potencialmente perigoso para a relação entre a coletividade e os deuses. Essas pessoas seriam párias ou pessoas que, do ponto de vista da época, cometeram um grande crime contra a humanidade, contra a nação ou contra as divindades. Como consequência, a punição por esse crime seria serem deixadas à deriva, sem jamais serem permitidas de entrar em outra cidade. Elas são condenadas ao exílio e devem permanecer sempre vagando sem a possibilidade de encontrarem um meio efetivo de subsistência. É como se elas vivessem ao Deus dará. O Agamben faz uma sacada, que é perceber que o homo sacer da atualidade é o refugiado. É a pessoa que não é desejada em um determinado território, mas que também não é permitida de entrar e ingressar em um novo território. É como se a mesma condição de precariedade desses exilados da antiguidade ou da pré-história, que vivem uma situação indefinida ao Deus dará, acontecesse também com os refugiados no mundo atual. Tratando então dos dois conceitos-chave para esse capítulo, nós podemos abordar primeiro a ideia de Nowheresville, uma expressão que em língua inglesa significa algo como lugar nenhum, lugar algum. O Bauman se vale desse termo para fazer referência àquilo que é conhecido na academia também como não lugar ou entre lugar. Seriam lugares de passagem pelos quais os indivíduos passam, mas não criam uma espécie de vínculo ou uma relação afetiva com aqueles espaços e ambientes. Exemplos disso são um quarto de hotel, uma rodoviária, um aeroporto, como no filme O Terminal, com Tom Hanks, ou também, na percepção do Bauman, alguns lugares inusitados, como um campo de refugiados. Para ele, o campo de refugiados é sim uma expressão de Nowheresville, de não lugar ou de entre lugar, porque se trata de um ambiente projetado para uma passagem temporária, mas com a especificidade que os outros Nowheresville não têm, que é
se tornar um ambiente permanente para aquelas pessoas, acabar se tornando uma prisão ou um confinamento. Pessoal, conhecendo então Immanuel Kant e George Agamben e também as ideias de Nowheresville e o conceito histórico de gueto, vocês vão estar bem orientados para enfrentar a leitura desse capítulo. Portanto, podem se debruçar, devorar essas páginas e a gente se vê logo mais para discutir, trocar impressões e fazer a análise desse quarto e último capítulo do livro Amor Líquido.